Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os irmãos podem sentar-se, mantendo suas Bíblias abertas no Evangelho de Mateus. Eu anunciei no domingo passado que a pregação de hoje seria sobre família. Estaria pregando sobre família. Tem alguns irmãos que gostam do tema, já estão até sorridentes. Família. E aí, de repente, você está se perguntando, o que é que esse texto tem a ver com isso? O que é que o texto que nós lemos tem a ver com família? O texto que nós lemos é a conclusão do chamado Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, que fica em 3 capítulos do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, o Sermão do Monte, ele é o resumo de tudo que Jesus ensinou. Ele é o resumo da doutrina de Jesus. Quando Jesus ele termina o seu discurso, as multidões ficam maravilhadas. Maravilhadas com o quê? Com a sua doutrina. E o que é a palavra doutrina? Significa ensinamento. Ficaram maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Então a questão não é o que o texto tem a ver com família. A questão é, o que é que a doutrina de Jesus pode fazer pela nossa família? O que é que o que Jesus ensinou pode fazer pela tua casa, pelo teu lar, pelos teus familiares, pela tua relação com eles? Relação entre marido e mulher, entre pais e filhos. Relação entre sogra e nora, genro e sogro. O que é que a palavra de Deus aqui, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, tem a contribuir para as nossas famílias? O quê? Qual é a contribuição disso? Simplesmente tudo, irmãos. Tudo. A resposta é que a prática do que Jesus ensinou, a prática da sua doutrina, é a solução para todos os problemas familiares. Amém? Pode acreditar nisso. Você pode olhar para o teu irmão e dizer, Jesus é a solução. Amém? Eu não sei qual é o problema na tua casa, na tua família. Jesus é a solução. Ele é a solução. O que ele ensinou é a solução. A sua doutrina nos traz princípios que solucionam todos os problemas familiares. Mas o engraçado é que nós aplicamos tudo que Jesus ensinou fora de casa. Fora de casa. A gente aplica principalmente dentro da igreja, né? Aqui é uma maravilha ser crente. Fácil ser crente aqui. Isso nos faz lembrar aquela história que a maioria de vocês deve conhecer, do menino, filho de um obreiro da igreja, de um homem do ministério,
que puxou a saia da mãe na hora que o seu pai estava sobre o altar falando à igreja. E ele disse para a mãe: mãe, tive uma ideia, mãe. E a mãe olhou para o menino e falou: o que foi, meu filho? Fala baixo que o seu pai está falando ali no altar. Fica quieto. Não, mãe, tem que falar agora, é uma grande ideia. O que foi, meu filho? Mãe, vamos morar aqui na igreja? Que é isso, meu filho? Por que a gente tem que morar aqui na igreja? Porque, mãe, aqui na igreja o papai é tão bonzinho. Lá em casa ele bate em mim, ele espanca a senhora. Ele reclama de tudo. Aqui ele é tão bonzinho, é tão carinhoso. Aqui ele me beija. Aqui ele abraça a senhora. E, irmãos, isso parece uma piada, mas acontece tanto. Por que que é tão fácil a gente ser crente fora de casa? E dentro de casa é um problema. Nós vamos vencer isso hoje em nome de Jesus. Você vai examinar a Bíblia hoje comigo de uma forma que você talvez nunca tenha examinado antes. Nós vamos examinar a doutrina de Jesus para dentro de casa. Para dentro do nosso lar. Nós vamos compartilhar, e Deus vai me ajudar, eu orei aqui, 7 princípios, 7, para praticarmos o cristianismo em casa. E Deus é bom, hoje é culto de ceia. E o culto ainda começou meia hora depois, por causa do horário de verão. Mas vamos examinar 7 princípios para praticarmos o cristianismo em casa. Quem quer aprender, diga amém. Amém? Então, todos esses princípios dentro aqui de Mateus, do capítulo 5 ao final do capítulo 7. Lembrando que quando Jesus termina o seu discurso, Jesus ele termina falando justamente de quê? De casa. De casa. De 2 tipos de crente. O crente que ouve e pratica e o crente que ouve e não pratica. E ele fala que o crente que ouve e pratica é comparado ao homem que edificou a sua o quê? Casa. Não é à toa que Jesus fala de casa. É como se ele estivesse dando uma indireta, uma cutucada. Aí, começa a praticar isso dentro de casa. E a gente começa tudo errado, começa a praticar dentro da igreja. Aqui é a casa de Deus, irmãos. Ele quer que você pratique dentro da tua casa, principalmente. Ser crente aqui é fácil. Primeiro princípio que Jesus nos ensinou, primeiro princípio para um casamento, para uma família abençoada. Mateus capítulo 5, versículo 28. E eu não podia começar por outro princípio que não fosse esse. Mateus capítulo 5, versículo 28. Esse é o princípio, mas eu vou ler o 27 para um melhor entendimento. O 27 e o 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Esse é o princípio. Qual o princípio? Princípio da fidelidade. Diga essa palavra. Fidelidade. Primeiro princípio para uma família abençoada. Fidelidade. Esse texto ele fala do homem, né? Qualquer que olhar para uma mulher, então, é um homem. Mas por quê? Porque naquela época as mulheres não podiam tirar os olhos do chão. Elas não podiam olhar para o lado. Muito menos para diante, para frente. Não podiam levantar a cabeça. Até hoje, em alguns países do Oriente, as mulheres não podem olhar ao redor, precisam usar as chamadas burcas, que cobrem seu rosto. Então Jesus ele fala do homem. Homem olhando para a mulher, mas nos nossos dias, isso diz respeito ao homem e à mulher também. E vivemos dias que parece que as mulheres, com todo respeito, as irmãs, não estou falando de vocês, claro, as mulheres estão aí no mundo cada vez mais assanhadas, né? E os homens ficam até constrangidos às vezes.
E aí, Jesus está dizendo, olha, não é porque você não concretizou o fato que você deixou de ser infiel. A infidelidade, ela começa no coração. No coração. E quando a gente fala coração, isso engloba a nossa imaginação, a nossa criatividade. E há pessoas muito criativas nessa área. Fica imaginando, sonhando e tal. Só que o problema é que quem está sonhando é casado. E não está sonhando com a esposa. Ou não está sonhando com o marido. Está sonhando com outro ou com outra. Esse é o problema. E o mais grave disso é que não importa quem é o seu cônjuge. Não importa com quem você está casado ou amaziado. Você está morando junto com alguém, isso aí já tem um certo tempo. Para Deus há um compromisso aí. Há um compromisso aí. Não é porque não tem certidão de casamento que não está casado. Para Deus há um compromisso aí. Então não importa com quem você está casado ou morando junto numa condição marital. O importante é a fidelidade. E Deus, diz a palavra em Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus detesta o divórcio. A palavra é dura, detesta o divórcio. Algumas versões da Bíblia não colocam a palavra divórcio. Eu sou muito crítico nisso, porque parecem que querem aliviar para alguém. Aí colocam um repúdio. Mas a questão é divórcio. Ele detesta divórcio. Porque divórcio é desistência. Divórcio é desistir de lutar. E ninguém está junto se não se amou um dia. Ninguém está junto se não se apaixonou um dia. Não vivemos mais dias em que os casamentos são arranjados, não. As pessoas atualmente se unem por amor. Lamentavelmente, alguns se unem por interesse. Não me refiro a isso. Mas a palavra de Deus diz, o próprio Jesus declara, em Mateus 19, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E quando é que começa a separação de um casal? Aqui dentro do coração. Quando um dos dois ou os dois permitem que entre imaginações, fantasias. Começa no coração. Jesus disse isso em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios. Do coração procede. Então isso nos faz lembrar o que está escrito em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se do coração procede o nosso destino, a inclinação da nossa vida, para onde vai pender, por onde é que entram as coisas erradas no coração? Entram pelos ouvidos, entram pelos olhos, entram pelo contato carnal. Então o que nós temos que fazer? Vigiar. Vigiar. Vigia, foge da aparência do mal, foge do pecado. O diabo tem que fugir de nós, mas nós temos que fugir do pecado. Não podemos achar que somos os tais e nos expormos a tentações, e nos expormos a situações de risco. Certo pastor tinha tanto cuidado com isso que ele nem entrava num elevador se naquele elevador tivesse apenas uma mulher. Nem entrava. Está certo. Fator de risco. Então temos que vigiar. Primeiro princípio, princípio da fidelidade. Fidelidade, a fidelidade começa no coração. Para de fantasiar. Tira da cabeça o fulano, a cicrana, e tira da cabeça aquela pessoa linda, maravilhosa. Vamos parar com isso, isso é fantasia. O que importa é o que está dentro.
E você não mora com ninguém porque foi obrigado, você amou um dia, você se apaixonou. Resgata isso, restaura isso, procura aonde é que foi parar esse amor, porque ele ainda existe. Porque a palavra de Deus diz que o amor é mais forte do que a morte. Tudo morre, mas o amor permanece para sempre. Procure esse amor no teu coração. Você ainda ama a pessoa com quem você casou. Seja fiel a ela, em nome de Jesus. Segundo princípio para uma família abençoada, para um casamento abençoado. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O segundo princípio é o princípio da sinceridade. Diga essa palavra. Sinceridade. A maior causa de divórcio que existe, ao contrário do que muitos imaginam, muitos vão imaginar que a maior causa de divórcio é o problema financeiro ou a traição, o adultério. Não. A maior causa de divórcio é a falta de companheirismo, a desconfiança. Quando o casal perde isso, quando um não confia mais no outro, é necessário haver uma restauração. É necessário voltar-se a princípios bíblicos que praticamos lá fora, irmãos. Mas temos que praticar dentro de casa. O princípio da sinceridade. Sim, sim, não, não. Dizer sempre a verdade. Ainda que essa verdade seja difícil de dizer, seja constrangedora, ainda que essa verdade aborreça a pessoa com quem você casou, não esqueça do que Jesus disse. Tudo será revelado. Não há nada oculto que não seja revelado. Fez alguma coisa errada, se arrepende. E se o marido ou a esposa perguntar, confesse. Diga a verdade. Restaura teu casamento, pelo amor de Deus. Porque pior do que o marido ou a esposa saber que você fez alguma coisa errada, pior é perder a confiança. Perdeu a confiança, é quase tudo perdido. Mentira é o convite para o diabo entrar no teu casamento. João capítulo 8, versículo 44 diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. Ele é mentiroso e o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, quem é que sussurrou essa mentira no teu ouvido? Não foi Deus, não foi o Espírito Santo, não. Quem foi que sussurrou? O diabo. O diabo é que sugere as mentiras. Olha, vai para tal lugar, mas quando você chegar, você diz que foi para outro. Mentira. E toda a verdade será revelada. A mentira é um grande, é um grave, é um terrível erro. É uma estupidez. É uma estupidez. Segundo princípio, para uma família saudável, sinceridade. Sinceridade. Um grande problema em casamentos é a falta de diálogo. É o marido não chegar para a esposa e falar assim, olha, eu não gostei do que você disse. Não gostei do que você fez. Eu dou graças a Deus que apesar dessas horas serem horas que hora chata. A hora de discutir relação. Mas de vez em quando a minha esposa, né? Ela é sábia. Nos momentos certos. Não gostei do que você disse. Não gostei do que você fez. Ok, eu posso até não concordar dela não ter gostado, mas ela falou. E a gente conversou a respeito. E ela descobriu o que eu penso disso. E eu descobri o que ela pensa disso. Então da próxima vez eu vou tomar mais cuidado. Pior
do que uma discussão é a indiferença, é a mentira, é agir como se tivesse tudo bem quando não está bem, quando tem que sentar e tem que conversar. É melhor conversar e resolver logo de uma vez do que ficar dizendo, tá tudo bem, benzinho. E não está nada bem. Seja a palavra do crente sim, o quê? Sim. E não, não. Se não está bem, diz, não está bem. Vamos conversar, não está bem não. É dizer, não é fazer cara feia. Porque a gente não casou com elefante para ter tromba. Né? E às vezes, misericórdia. Ai, Jesus. E a gente fica constrangido com isso em público, né? Todo mundo nota quando o casal está brigado. Ai, Jesus, tem que resolver logo, tem que conversar e pronto, e parte para diante, segue em frente. Que a verdade, eu já vou entrar nesse assunto, a verdade é que aquela cara feia vai passar. Já que ela vai passar, passa logo, poxa. Fica demorando para tirar essa cara feia. Né? Terceiro princípio. O primeiro é fidelidade, o segundo é sinceridade. Terceiro, Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Eu estou rindo aqui porque eu me lembro de uma coisa. Quando Rosa e eu nos casamos, ela disse que eu enganei ela, que eu tinha cara de rico. Eu falei que a primeira maior causa de divórcio é a falta do companheirismo. E a segunda maior causa de divórcio é o problema financeiro. Quando a coisa aperta dentro de casa, né? Quando o feijão que a patroa compra não é mais o Com Brasil. É o feijão Rialto. É bom esse feijão, comemos essa semana. A maior causa de divórcio, a segunda maior causa, é problema financeiro. E qual é a causa do problema financeiro? A causa do problema financeiro é a ganância. A ganância. Quem tem ganância, quem tudo quer, como é que diz o ditado? Quem tudo quer, nada tem. A pessoa quer muito. E aí acaba não tendo nada. Acaba fazendo muita dívida, acaba fazendo muito carnê, é Casas Bahia, é Ponto Frio, é cartão de crédito, é talão de cheque, e vai se enrolando. Porque quer uma geladeira duplex. Outro dia eu vi uma triplex. Meu Deus, a dona de casa vê isso e fica doida. Triplex. Por quê? Quer alguma coisa diferente. A gente fala sempre da mulher, mas o homem também. Porque quer trocar de carro e quer comprar um carro que não pode. E aí faz um carnê de não sei quantas centenas de prestações. Porque quer colocar a mão aonde não alcança. E o Senhor Jesus ensinou, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Os casais que estão na igreja, levantem a mão aí. Levanta a mão, esse casal, olha que maravilha. Não é bom? Olha aí para tua esposa e diz para ela assim, tenho que comer, tenho que vestir, sorria. É bíblico, irmãos. Eu estou triste porque eu queria o perfume da Natura.
é bíblico, irmãos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim: nada trouxemos para este mundo, e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Olha o sorriso. Eu comi um pão hoje de manhã, estou feliz. Tenho 2 calças, estou feliz. Vocês já sabem, ou é a preta ou é essa, né? Meu número é 42, né? Contente. Às vezes a gente fica dando tanto valor para coisas materiais. Tanto valor para coisas materiais. Veja comigo o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu nunca vou esquecer, isso aconteceu há uns 17 anos atrás. Pela televisão eu vi o noticiário de que nos Estados Unidos havia acontecido um furacão terrível. E muitas casas, e casas de luxo, haviam totalmente sido destruídas. Totalmente. E começaram a entrevistar as pessoas e encontraram um casal. Eles estavam abraçados com os olhos cheios de lágrima. E o repórter perguntou para eles: vocês perderam tudo? A casa não tinha sobrado nada da casa, tudo no chão. E perguntou para eles: vocês perderam tudo? E aquele homem olhou para o repórter e disse: nós não perdemos tudo. Aliás, não perdemos nada. Porque nós ainda temos um ao outro. Essa é a maior riqueza. A sua família é a maior riqueza. Quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para os meus filhos, essa é a maior riqueza. Não permita que o diabo engane você. Não importam os problemas financeiros, esse não é o fim da história. Eu contei aqui na sexta-feira, na ministração, de quando eu recebi ordem de despejo para sair de casa em 48 horas. Foi um dos momentos, ou talvez o momento financeiro mais difícil das nossas vidas. E o meu filho, Felipe, o primeiro, era recém-nascido. Eu não trabalhava de carteira assinada, foi um momento difícil. Mas eu dobrei os joelhos e eu falei com Deus: Senhor, faltam só 36 horas. Eu não tenho como pagar 3 meses de aluguel atrasado. Eu não tenho para onde ir. Mas eu tenho a minha família e eu tenho o Senhor. O Senhor é o meu Deus. Eu creio nos milagres do Senhor. E Deus operou o milagre. Porque Jesus ensinou: não andeis ansiosos. E ele continuou e terminou dizendo no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida de você. Deus cuida da tua família. Você tem que cuidar apenas de agradar a Deus. De ser fiel à tua esposa, ao seu marido, de ser sincero, de aplicar os princípios divinos, de estar contente todo dia. Nada pode tirar a satisfação de você ser um filho de Deus, de você ter a certeza da vida eterna. 4º princípio, Mateus capítulo 7, versículo 12. 4º princípio. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que princípio a gente tira daqui? Tudo quanto eu quero que a minha esposa faça por mim, eu vou fazer para ela. Tudo que ela quer que eu faça por ela, ela vai fazer para mim. Princípio da colaboração.
Casamento abençoado é casamento em que o marido de vez em quando lava a louça para a esposa. Né? É que o marido de vez em quando passa uma roupa também. As irmãs não estão gostando não? Sim ou não? Sim. Hã? Lavou hoje? Ô glória, aleluia. Tá vendo? Isso aí é porque ele te ama. Marido que lava a louça para a esposa tem que amar a esposa. Olha, quando você pensa que pastor também não tem os seus probleminhas, né? Com a esposa tem. E aí quando a gente tem algum problema, o meu recado que eu quero fazer as pazes é lavar toda a louça. Lavo tudo. Até a panela que eu não gosto de lavar, eu lavo. Tudo. É um recado. Princípio da colaboração. Você quer carinho? Dê carinho. Você quer atenção? Dê atenção. Jesus disse também em Mateus capítulo 5, versículo 16. Ele disse assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu pergunto, qual é a tua boa obra que está brilhando dentro de casa? O que você faz dentro de casa que a tua esposa diz assim: ô marido abençoado, glória a Deus? O que a esposa faz para o marido que o marido diz: graças a Deus que a minha esposa se converteu? Ô glória! A Bíblia fala que a mulher sábia, ela ganha o marido silenciosamente. Como? Através de obras. E o marido também conquista a mulher fazendo coisas que ela gosta, que agrade a sua esposa. Brilhe diante dos homens. Ora, tem que começar dentro de casa. Tem que começar na família. Tem que brilhar. Você é sal fora do saleiro. Você é luz que não está debaixo do alqueire. Você tem que iluminar. Você tem que brilhar. Você tem que fazer a diferença. E essa diferença nós temos que fazer dentro de casa. Dentro de casa. O que as esposas têm feito por seus maridos? Os maridos pelas esposas. Os pais pelos filhos. Os filhos pelos pais. Toda semana, quando eu era criança, a gente se reunia em grupo lá no escotismo, né? Eu era escoteiro. E antes de ser escoteiro, eu fui lobinho. Não confundam com bobinho. Ótimo, respeito. E aí, o monitor perguntava: qual foi a boa ação que você fez essa semana? E aí, um lobinho levantava a mão: eu arrumei a cama. Isso é obrigação. Eu lavei meu prato. Obrigação. Eu não estou falando de obrigação. Eu estou falando aqui de você ir além. Amém? Além da tua obrigação. Faça alguma coisa além. Pela pessoa que você ama. Por aquele com quem você convive. Faça alguma coisa além. Mude. Hoje é dia de mudança. Hoje as mulheres cujos maridos não são crentes vão chegar em casa e o marido vai começar a notar que alguma coisa mudou. Está mais carinhosa, está mais atenciosa, não está interrompendo a minha leitura do jornal, não está reclamando de eu assistir o futebol. Né? Sabedoria, irmãos. Sabedoria tem hora para tudo. Jesus ensinou: faça pelo teu próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. Se vocês, irmãs, fossem homens, vocês não iam querer que atrapalhassem você assistir o jogo de futebol. Vocês não iam querer. Não iam. Então não façam isso com eles. Né? E olha que eu nem gosto de futebol. Estou falando aqui para os outros. Né? Mas é uma coisa que a gente sabe que não dá certo. Um grande erro que é cometido é: estou casando com ele, mas depois que casar ele muda.
Não muda não. É um erro isso aí. Ah, que erro. Vamos mudar. Princípio em Mateus capítulo 7, versículo 1. Deixa eu dar uma recapitulada aqui. O primeiro princípio foi fidelidade, o segundo sinceridade, o terceiro contentamento, o quarto colaboração e o quinto agora. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Por que é que nós temos tanta dificuldade de aceitar as pessoas do jeito que elas são? É como eu disse aqui ainda há pouco. No noivado, né, faz vista grossa para tudo. Faz vista grossa. E pensando, depois que casar eu dou um jeitinho nele. Ele vai entrar nos eixos. Aí depois que casa o marido não reconhece mais a esposa, porque está exigindo tanta coisa dele. No noivado era tudo uma bênção, uma maravilha. Quer ir para onde, bem? Aonde você quiser. A gente vai. Você decide. Depois muda tudo. Por que a gente não aceita as pessoas do jeito que elas são? A gente fica julgando, a gente fica querendo podar as pessoas, que elas mudem nos seus gostos, nas suas preferências. E o que essa intolerância gera? As pessoas, elas têm temperamentos diferentes. Se você casou com alguém que é muito calmo, muito, sereno, não adianta ficar, acorda homem, anda homem, faz alguma coisa. O jeito dele é esse, não adianta. E se o marido casou com a esposa elétrica, que não para, vai para um lado para o outro, não adianta querer segurar a mulher. É o jeito dela. Aí o que essa intolerância gera? Gera discussão. E essas discussões começam a ficar exaltadas, né? Um fala mais alto que o outro. Não grita! Eu não estou gritando! Ah, qual o casamento que não teve esse momento? Gera gritaria, gera cara feia e gera o famoso tô de mal, não falo com você, não me cumprimente, né? É isso que gera intolerância, ira, cara feia e tô de mal, não falo com você. Ficar sem falar, magoei, né? Acabou. Para quê? E Jesus é contra tudo isso. Como é que a gente pode ser crente e numa briga ficar um de cara feia para o outro, emburrado? Não falo com você, não te cumprimento, não estou nem te vendo. Hã? O pai pede para a esposa, você pode me passar por gentileza a jarra de suco? E aí a esposa olha para o filho e pergunta, você ouviu alguma coisa? Tem alguém aqui? Foi isso que Jesus ensinou? Ficar sem falar? Mateus capítulo 5, versículo 47. Olha o que Jesus ensinou. Mateus capítulo 5, versículo 47. Para um melhor entendimento eu vou ler o 46 também. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes ou cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O que Jesus está dizendo aqui? Que a gente tem que cumprimentar até o nosso inimigo. Ora, se Jesus está dizendo que a gente tem que cumprimentar quem a gente nem conhece, quanto mais quem a gente conhece. E muito mais ainda, aquele ou aquela que é um só conosco. Uma só carne. Como é que a gente fica sem falar? Como é que a gente finge que não vê? Se a Bíblia diz que não pode acontecer isso. Será que a gente vai mudar?
Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quero ver, hein? Casais. Primeiro probleminha. Lembra da pregação de hoje. Lembra do que Jesus ensinou. Se você ignorar, fingir que não viu, isso não é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ser diferente. Ser filho de Deus não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Né? Há pessoas que têm um talento teatral para fazer transparecer que não está nada bem. Não está nada bem, não gostei, olha a minha cara. Né? E transparece aquilo. E olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Quem gosta de colocar olhares destruidores ali. Diz a palavra em Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti está sejam trevas, que grandes trevas serão. O que isso nos ensina? A nós procurarmos ver as coisas com bons olhos. É incrível. Toda uma história de companheirismo, toda uma história de convivência, às vezes por causa de um deslize, de uma coisinha. Eu já não falei para você não deixar a cueca no banheiro. Acabou tudo. Né? Acabou. Por causa de uma coisinha. E não vê tudo de bom que aquela pessoa faz. Vamos ter bons olhos. Pense na pessoa que você ama e procure o que ela tem de bom. Isso vai também para os nossos filhos. A gente é tão intolerante com os filhos, exige tanto dos filhos e nos esquecemos que já fizemos a mesma coisa errada. Já fomos crianças um dia. Já ficamos rindo igual bobos na hora de comer. Alguém já fez isso quando era criança? Eu me lembro. Era filho, mas eu ia para casa dos meus primos. E na hora de comer, a gente ficava... Aí voava arroz, voava... E agora a gente, né? Filho não, filho tem que comer. E... Meu filho tá gostando, né? Tá gostando. Não se aproveita não, hein, rapaz? Ah, Jesus amado. Sexto princípio, que o tempo não me deixa mais ficar aqui. Mas antes de ir para o sexto, deixa eu só lembrar uma coisa. Teve um problema? Teve um problema em casa? Vai começar a cara feia? Está começando a crescer a tromba? Né? O que você tem que fazer? Lembrar o que a palavra diz. Irai-vos e não pequeis. Se você ficar irado, não peque. Como assim não peque? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixa o problema ir até o dia seguinte. Resolva no mesmo dia. Um pastor amigo meu falou para mim, a semana passada ele falou assim para mim, pastor, fui dormir de madrugada. Eu falei, mas por quê? Eu e a minha esposa, a gente teve um problema e eu só fui dormir depois que a gente resolveu. A gente tem um trato. A gente não vai para a cama se não resolver. Porque senão a gente deita virado para um lado, virado para o outro e o diabo no meio. Né? Ocupando o maior espaço. E uma coisa importantíssima. Quando o casal não está bem, lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, a palavra diz que as orações ficam impedidas. Deus não ouve as orações do marido ou da esposa se o casal não estiver bem. É preciso estar bem. Amém? Em nome de Jesus. Sexto princípio. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Quem aqui quer ser perdoado por Deus de todos os pecados? Diga amém. Amém. Então perdoe o teu próximo. Começando dentro de casa. Perdão dentro de casa. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 38, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Queridos, se Jesus manda a gente perdoar os inimigos, quanto mais os amigos e muito mais a pessoa que a gente mais ama, que a gente decidiu viver pelo resto da vida. O perdão começa em casa. E agora nós vamos exercitar esse perdão. Se você está magoado com o teu marido ou a esposa, ou magoado os filhos com os pais, é momento de aplicarmos os princípios que vimos aqui. É momento de colocarmos em prática o que Jesus ensinou, que não é só para fora, é para dentro de casa também. Começa em casa. O maior desafio de uma conversão está dentro de casa. É a sua família que sabe que tipo de crente você é. Ser crente aqui é muito fácil. Lá na tua casa é que o pessoal sabe se você vê novela ou se você não vê. Se você fala palavrão ou se você não fala. Se você é obediente ou se você é respondão. É dentro de casa. Sua família sabe. E eu lamento dizer que o Espírito Santo já me disse que há aqui crentes que não querem que a sua família se converta. Porque se ela se converter, ele vai ter que ser um crente melhor. E há pessoas, parentes, familiares, quem sabe maridos de irmãs, esposas de irmãos, que não se convertem porque não quer ser esse tipo de crente. Que tipo de crente você é dentro de casa? Você perdoa ou você remói? Guarda rancor, guarda mágoa, ressentimento, faz cara feia, não conversa mais, finge que não vê. Não é submissa ao marido. O marido maltrata a esposa. Que tipo de crente é você dentro de casa? Espanca os filhos. Que tipo de crente é você dentro de casa? O cristianismo começa em casa. E qual é o 7º princípio? Vamos recapitular. O primeiro princípio é o princípio da fidelidade. O segundo é o princípio da sinceridade. O terceiro é o princípio do contentamento. O quarto é o princípio da colaboração. O quinto é o princípio da tolerância. Aceite a pessoa como ela é. O sexto é o princípio do perdão. E o 7º é o princípio que está em Mateus capítulo 7, versículo 13. Que diz assim, Mateus 7, versículo 13, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O que isso nos ensina? Todos os dias você está diante de decisões. Todos os dias você tem que decidir se você vai ser tolerante ou se você vai ser intolerante. Se você vai explodir ou se você vai aguentar. Se você vai tirar da tua cabeça aqueles pensamentos de adultério ou se você vai ficar imaginando aquilo e até colocar uma musiquinha de fundo. Todos os dias você tem que decidir se você vai ajudar a tua esposa com as tarefas da casa ou se você vai ficar no bem bom.
Todos os dias você tem que decidir se você vai perdoar aquela ofensa ou se você vai permitir que o inimigo trabalhe nela. Todos os dias você tem que decidir se você vai dizer a verdade ou se você vai inventar uma mentirinha. Todos os dias você escolhe ou um caminho largo ou um caminho estreito. Qual é a tua decisão? O que você decide? O 7º princípio é o princípio do esforço. Temos que nos esforçar. Vivemos dias em que as pessoas elas se produzem tanto. É tão fácil ser tentado. O que não falta é mulher bonita, é homem bonito, corpo sarado, bronzeado. É fácil deixar a mente fantasiar as coisas e adulterar dentro do coração. Não siga esse caminho, siga o caminho difícil. Diga não para a tua carne, resista. É difícil, mas a internet não existe para ver pornografia, não. Cuidado, nunca foi tão fácil pecar. Se vocês jovens querem famílias abençoadas, comecem desde já a dizer não para os impulsos carnais. Se esforce por entrar pelo caminho apertado, difícil, da sinceridade. De dizer o que você sente, não esconder teus sentimentos. Se esforce para que você aplique o princípio do contentamento. Está faltando dinheiro, mas graças a Deus não está faltando roupa. Bem ou mal você tem o que comer, então dê glória a Deus, porque esse não é o fim da história. A cada 5 segundos, me disseram isso hoje, a cada 5 segundos uma criança morre de desnutrição, morre de fome. Como é que a gente pode reclamar que não tem dinheiro para comprar um perfume ou alguma coisa do tipo? Princípio da colaboração. Se esforce por colaborar. Vocês pensam que eu gosto de lavar prato, talher? Claro que não. Pensam que eu gosto de passar minha roupa? Claro que não. Minha esposa passa melhor que eu, lava melhor que eu. Mas quando ela está ocupada com alguma outra coisa, eu vou e faço. Quando ela está descansando, eu vou e faço. Eu não vou acordar e falar: ei, levanta daí, ô preguiçosa, vem passar minha roupa. Não. Se esforce por colaborar. Se esforce em ser tolerante. Aceite as pessoas como elas são. Se esforce em perdoar. A gente tem tanta facilidade para lembrar de momentos tristes do casamento, de um relacionamento familiar. Temos tanta facilidade para lembrar uma ofensa de um marido, de uma esposa, de um filho. E tanta facilidade para esquecer os momentos bons que tivemos juntos. Quero pedir que você fique de pé nesse momento. E os casais, eu peço que estejam juntos. Estou liberando até os diáconos, diaconisas, se estiverem com seus esposos, esposas. Fiquem juntos. Em nome de Jesus. Vem cá. Estou com a minha esposa aqui do meu lado também. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estivemos na segunda-feira num dos momentos mais difíceis do nosso casamento, por causa do falecimento da mãe da minha esposa, da minha sogra. E como ela testemunhou aqui antes dessa pregação, agradecendo o carinho de todos vocês, como ela testemunhou naquele velório, o que nós ouvimos foram depoimentos verdadeiros a respeito de uma mãe exemplar, de uma esposa exemplar, de uma avó exemplar, de uma sogra exemplar. Um dos genros dela
foi o primeiro a falar. E ele disse, em outras palavras, que ele não tinha percebido que sogra maravilhosa a Dona Maria havia sido. Ele não havia notado como ela tinha sido boa sogra, como ela tinha sido vó dedicada para os filhos dele. E ele disse, em outras palavras, resumindo, que ele se arrependia de não ter sido um melhor genro. Nós não sabemos quanto tempo vamos estar uns com os outros. Eu tenho dito para o meu filho Felipe, filho, você já passou dos 10 anos. Geralmente com 18 anos, o filho vai seguir o seu rumo. Filho, a maior parte do tempo que eu tinha para viver com você, eu já vivi. Eu quero fazer desses 8 anos os melhores anos da vida do meu filho. 38 anos a minha sogra viveu com seu marido. Uma esposa fiel, dedicada, abnegada de si mesma. 38 anos de fidelidade, de amor, de persistência. E mais, esposa de pastor. Só uma esposa de pastor sabe o que é ser um pastor. Eu vou dizer para vocês, ela sofre mais do que a gente que é pastor. Eu peço para você, valoriza mais a tua família. Valoriza a tua família. Dê a mão para a pessoa que você ama, para a tua família nesse momento. E vamos pedir que Deus trabalhe nos nossos casamentos, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Se o seu filho, se a sua filha estiver aí, segure a mão dele ou dela também. Senhor nosso Deus, apresentamos a Ti nossas famílias, ó Senhor, e pedimos, ó Pai, que nós comecemos a valorizar mais, Pai, cada membro da nossa família. Pai, que os maridos valorizem suas esposas, as esposas os maridos, os pais valorizem os filhos valorizem os pais. Cada irmão valorize ao outro. Que os netos valorizem os avós valorizem os netos. Tenham paciência com eles. Que os sogros tenham paciência, valorizem os genros e os genros aos seus sogros e sogras, as noras. Tenham paciência com suas sogras, com seus sogros. Que haja perdão, que haja tolerância, Pai, nos relacionamentos familiares. Que haja sinceridade, Pai. Que haja contentamento, que haja colaboração. O Senhor sonhou com a família. O Senhor sonhou ter uma família. E plantou Jesus nesse mundo. E a tua colheita somos nós, Senhor. A tua família. O Senhor Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Obrigado, Senhor, porque além da nossa família em casa, temos aqui na tua casa esta grande família também. Que aqui também sejamos tolerantes, que sejamos também esforçados em perdoar o nosso próximo, em colaborarmos uns com os outros, em estarmos sempre contentes aqui dentro, Pai, em termos sinceridade, Senhor, nos relacionamentos. Pai, tira de nós a hipocrisia, tira de nós a falsidade, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Restaura nossas casas e seja restaurada a tua casa, Pai. Esta igreja e cada igreja representada por aqueles que ouvem esta mensagem, Pai. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, para a tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus.